já tem garganta. Bem baixinho, mas vai. Você não anda numa vez. Amados irmãos, Jesus tem sido bom. Sinceramente, se daqui eu fosse para casa, eu já tinha ganhado o dia. E os irmãos aí que não tem garganta. Isso é sinal que, claro, que Jesus gosta da quantidade, mas ele se encanta com a qualidade. Amados, vocês veem sucinto, já que o microfone já não quer que eu fale nele. Eu pedi até uma ideia, minha esposa me deu, mas chegou aqui, eu me lembrei do texto. Na verdade, eu estava pesquisando e encontrei. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro, capítulo 5, versículo 8, lá no final da Bíblia, irmã Adriana, lá perto de Judas. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo, Satanás, o diabo, inimigo de vocês, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E você diz? Amém. Pai, obrigado por tudo que aconteceu até agora. Abençoa este momento do culto e tudo seja para a tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Quando a minha esposa estava falando daquele batalha espiritual, é um tema que eu gosto de tentar estudar, entender. Irmãos, batalha espiritual. Pedro, quando escreveu a sua carta por volta de 65 depois de Cristo, ele disse essa característica, essa carta é uma carta universal, devido às tentativas no campo espiritual, irmã Adriana, no campo invisível. O Herodias falou alguma coisa aí, quando a senhora contou que a senhora sonhou com a sua mãe. O que foi que você falou, Herodias? É o mal. Mas, por quê? Porque a dor que a senhora sonhou com a sua mãe. O que foi que você falou, Herodias? É o mal. É o mal. Mas, por quê? Porque assim como nós temos o mundo, irmão Adão, no campo visível, nós temos um mundo no campo invisível. Você pode até não crer. Você pode achar, até o pessoal de sertão tem um negócio de dizer que existe lobisomem, tapa-figa, essas coisas. Nada disso existe. São demônios disfarçados em corpo de cachorro, em corpo de outros tipos de animais, se passando por bicho, mas são demônios, porque eles sabem que a maioria das pessoas tem medo. Então eles têm, o diabo tem
inteligência absurda, uma sabedoria muito grande, que ele trabalha dentro, em cima do seu psicológico, da sua capacidade emocional. Claro que é evidente que se você demonstra abalado, você vai dormir e você ouve o vulto passando, você vê uma panela do nada caindo do fogão. Eu acho que vocês já ouviram falar disso por aqui. Isso são movimentos no mundo espiritual para colocar em você medo. Mas, todavia, porém, Pedro já disse aqui, o diabo nada mais é do que um cachorro vira-lata se passando por leão. Por isso que ele diz, o diabo, o vosso adversário, vive ao vosso derredor. Não é ao redor. É aqui é o meu redor. Aqui é o meu derredor. O diabo está ao derredor, bramando, fingindo como, imitando o leão, tentando lhe pôr medo para tentar fazer você fraquejar e ele tragar. Todavia, porém, não tem ferramenta mais qualificada para vencer o mundo espiritual. E quando eu falo sobre isso, eu sou categórico em dizer: o diabo não respeita o conhecimento da palavra que você tem. O diabo não respeita o anel no dedo de teologia que você possa ter. O diabo não respeita o seu alto grau em direito. O diabo não respeita outra coisa. Você pode ser analfabeto, você pode ser doutor. O que o diabo respeita é o Espírito de Deus que está na sua vida. E aqui neste lugar, acreditem se quiser, só não está pior, porque aqui tem um grupo de pessoas que intercedem por este lugar. Mas, todavia, porém, Satanás não irá, de hipótese nenhuma, prevalecer contra a igreja de Cristo. Porque quando a igreja se estabelece, porque Jesus disse: se tiver 20 ou 30 clamando em meu nome, eu estou no meio. Foi assim? Não. Ele disse: quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Então, se o diabo respeita o Espírito de Deus que está na minha e na sua vida, ele pode fazer careta para lá, rugir para lá, latir para lá, mas em nós ele não tocará, porque em nossa volta tem anjos com espadas fumegantes a agir em nosso favor hoje, agora, já. Louvado seja Deus. Entenda, meus irmãos, quando eu falo de mundo espiritual, eu falo que Satanás, ele tem um medo absurdo da igreja. Ele tem um medo absurdo de crente. Ele não tem medo de um prédio bonito que a gente possa levantar aqui para a glória de Deus. Ele não tem medo de uma estrutura mirabolante de som ou telas, telões. Ele não tem medo disso. Mas ele tem medo de um crente, de 2 crentes, de 10 crentes de joelho, orando, clamando. Ele bate o queixo, treme os joelhos, sai de perto, porque ele tem medo que o crente abra a boca. Porque quando o crente abre a boca, sai fogo, sai chama, sai unção, sai autoridade, sai poder, sai ousadia, sai o Espírito de Deus com a espada cortante para queimar Satanás e suas armadilhas. Meus amados irmãos, você precisa saber o poder que você tem nesta guerra espiritual. E quando eu falo de guerra espiritual, não tenho como não fazer uma comparação com o mundo físico. Hoje, exatamente hoje, na Venezuela, o poderio bélico americano, que está calculado hoje em pelo menos 300 bilhões de dólares, isso quer dizer que os Estados Unidos cercou a Venezuela. Com o quê? Com barcos. Só um barco tem 4.200 soldados. Um míssil, só um míssil alcança 15 mil quilômetros em linha reta e erra o alvo só por 1 metro de distância. Ele tem também submarino,
que ficam por debaixo do mar por 20 anos sem precisar ser abastecido com pelo menos 100 homens, se preciso for. Ele tem também armas superpotentes, aviões B-12, B-22, F-35, são aviões capazes de derrubar, destruir, aniquilar uma cidade com um único tiro. Entenda isso. Isso é o poderio americano. Eu estou trazendo isso para o mundo físico. Deixa eu te explicar o mundo espiritual. Senaqueribe foi invadir o povo de Israel, e Senaqueribe estava pensando que ia prevalecer, mas um anjo, uma espada, uma ação de Jeová Rafá, Jeová Jirei, Jeová Shalom, Jeová Sabaoth, Jeová Sadacoe, ele agiu e aniquilou com uma ação 135 mil soldados a pé, sem falar a cavalos, sem falar os que estavam a pé. O Deus de Israel é o Deus da igreja, o Deus de Israel é o Deus de hoje, o Deus de Israel é o Deus de Rosa Luxemburgo, o Deus de Israel é o Deus que está conosco nesta guerra, o Deus de Israel é o Deus que já nos deu vitória, o Deus de Israel é o Deus que diz: o que tem na mão. Aí Moisés responde: eu tenho uma vara. Aí Jeová diz: então marche, então marche, então marche. Meus amados irmãos, eu não vou me prolongar, porque nós temos algumas coisas para fazer depois daqui hoje, e são coisas muito intensas, mas entenda bem, é interessante a gente perceber, o diabo sempre vai ser seu adversário, graças a Deus por isso. O problema é se ele virar meu amigo. Eu estou com problema, mas enquanto ele for meu adversário, eu nunca vou estar sozinho. Porque Deus falou lá em Números que ele vai estar comigo enquanto eu estiver com ele. Então eu estou fechado com Jesus, eu estou fechado com Deus, Deus está fechado comigo. Eu posso dizer, como está escrito na Bíblia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Paulo escreveu o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Nós, Senhor, a vitória é tua, a vitória é minha, a vitória é dele, a vitória é dela, a vitória é da igreja, a vitória é de hoje, a vitória é para já, a vitória é contra o nosso adversário, que só late, que só brama, que só roda, mas já está debaixo dos nossos pés. Meu amigo, tem conteúdo para 2 horas aqui no meu crânio, mas entenda bem, eu quero lhe explicar uma coisa muito simples. Se o diabo ruge, aí me faz lembrar, não sei se vocês já viram um pouco espinho. Já? Pela televisão. O porco espinho, o Xoxo, quando vê uma onça, que ele percebe que ele pode ser o alimento da onça. O porco espinho, irmã Maria, tem, eu já vi pessoalmente o porco espinho. Ele tem um espinho que mede pelo menos 25 a 35 centímetros. Então, quando ele vê a onça, em todo o seu corpo há espinhos, e quanto mais o espinho penetra em qualquer carne, mais ele é difícil de sair, porque quando ele penetra, ele abre, e quando ele abre, dentro do espinho, aliás, no espinho tem outros pequenos espinhos, e quando ele entra na carne, ele crava, ele fica fixado. Então o porco espinho, quando ele percebe que vai ser atacado pela onça, ele é pequeno. Comparado à onça, que é um animal que pesa até 350 quilos, os mais fortes, os mais leves pesam até 180 quilos. Uma onça, ela é o animal mais de caça que existe depois do leão. E o porco-espinho, apesar de ser porco-espinho e não parecer ter inteligência, ele sabe disso. Você perceber, uma onça, ela consegue morder o crânio de um jacaré que pesa pelo menos 2 toneladas. Um jacaré que mede pelo menos 8 metros, a onça consegue morder o crânio do jacaré a ponto de fazer o crânio rachar. O poderio da força
da onça, da arcada dentária da onça, é mais de 1000 vezes maior do que a de um cão. Quando o porco espinho percebe o perigo, ele fica em pé. E todos os espinhos ele faz de tudo para se esticar o melhor que ele pode. E ficar o maior possível para aparecer na frente da onça que ele é um monstro muito maior do que o tamanho que ele tem. E ele fica aí silêncio, mais ativo. Medo pavoroso da onça, mas demonstrando que não tem medo. Satanás trabalha com a mesma estratégia. Ele faz careta para você. Ele chuta alguma coisa no seu quintal. No seu quintal, perceba, no seu quintal está tudo bem. Comece a ouvir um louvor. Comece a gostar de ouvir um texto bíblico. Comece a cantar dentro de casa. Que toda essa anarquia que o diabo tenta lhe assustar fora, ou até às vezes dentro de casa, ela começa a sumir. Ela começa a desaparecer. Ela começa, sabe por quê? Porque tudo que o crente faz, seja louvor, seja oração, seja adoração, seja um erguer das mãos, seja o que ele fala, o que ele escuta, tudo que o crente faz pode ser uma arma mortal para Satanás. Ele pode fazer careta, pode parecer ser maior do que ele é, mas ele não passa de um cão vira-lata, burguês, nojento e medroso, com medo de um Rottweiler pronto para atacá-lo. Satanás tem medo de você, não porque você é você, mas porque você tem em você o Espírito de Deus. Não é motivo de você andar amedrontado, assustado, com medo, não. É motivo de você andar de cabeça erguida, dizendo: Jeová está comigo. Eu não estou só. Ele está ao meu lado e eu não tenho medo de nada nem de ninguém, porque quem tocar em mim toca nas meninas dos sonhos. Perceba bem, eu vou encerrar agora, já passou 20 minutos. Eu vou encerrar agora. Perceba bem uma coisa muito interessante. Se o diabo pudesse, o Herodias, ele já tinha lhe matado. Sabe qual é a maior felicidade de Satanás? É alguém fazer o que o seu patrão fez hoje. Tirar a vida. Porque enquanto você está vivo, você pode estar no pecado que tiver, você pode voltar a sua mente e dizer: rapaz, eu preciso de Jesus. Eu estou errado, eu estou no vício, eu estou no álcool, eu estou na prostituição, eu estou na mentira, eu estou na safadeza, eu estou na casa das primas, mas eu estou na hora de mudar, eu estou vivo, eu estou respirando, eu ainda tenho chance, eu preciso de Jesus. Eu vou aceitar Jesus. Quando é que tem culto lá em Rótulos de novo? É de domingo à tarde e dia de sábado. Eu vou lá aceitar Jesus. Enquanto a pessoa está viva, tem a oportunidade de fazer isso ou não? Agora depois que morre. Aí vai para perto do capeta, porque não aceitou Jesus. Mas pastor, o senhor pode dizer isso? Não, o senhor está dizendo não, é a Bíblia que diz. Infelizmente. Porque quem tem direito de dar ou tirar a vida é Deus. Perceba, mas Satanás, se ele pudesse me destruir, eu costumo dizer quando eu prego que eu não posso desviar nem 10 minutos. Porque se eu disser estou desviado 10 minutos, o diabo diz: agora é a hora de eu lançar a seta sobre ele, porque eu estou desprotegido, não estou com a proteção do Deus Todo-Poderoso, estou desarmado. Aí o ataque é certeiro. E o diabo pode me matar se eu não sirvo a Jesus. Mas se eu tenho negócio com Jesus, ele fica só na tentativa. Por isso que o nome dele, irmão Adão, é tentador. Porque ele tenta, para tentar te destruir. Tenta para tentar te entristecer, te matar, te arregaçar, te deixar para baixo. Ele tenta, mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A Bíblia diz
que o Deus que está do nosso lado, Ele é o vencedor, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, o Senhor da batalha, o que nunca perdeu uma guerra, uma batalha. Glória a Deus. Eu queria, meu Deus, tem tanta coisa aqui, eu vou só dizer uma coisa só uma. Eu queria só dizer uma coisa. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, ele diz assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Deixa eu colocar aqui na linguagem de hoje, de Rosa Seguro. Não é metralhadora, nem ponto .40, nem pistola 762, nem 765. Mas, todavia, porém, nas armas não são do mundo. Deus nos faz capaz para destruirmos tudo que há do maligno, todo orgulho dos seres humanos que não deixa ser dominados por pensamentos humanos. Fazemos com que ele obedeça a Cristo. Essa leitura dessa tradução ficou meio diferente. Repita aí o texto, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. É isso? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Vamos explicar esse versículo detalhado que eu quero concluir. Espera 5 minutos, irmão Adriano. 5 minutos, irmão Adriano. 5 minutos, Xoxo. 5 minutos, não, Maria. Só 5 minutos. Vamos explicar esse versículo detalhadamente. Comece do 3. Porque, andando na carne, porque sem ser crente, não militamos segundo a carne. Nós não vamos lutar com as armas da carne, 38, pistola, metralhadora, espingarda 12. Nós não vamos lutar com essas armas. Porque as armas da nossa milícia, porque as armas do nosso exército não são carnais. Não são carnais, não são pistolas, não são 38, não são metralhadora, não são bombas. Mas sim poderosas. Mas armas poderosas. Em Deus. Para a destruição das fortalezas do capeta. Destruindo argumentos. Qual é o argumento que o diabo diz? Esse negócio de ser crente é sem futuro. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode mentir, você não pode enganar, você não pode caluniar, você não pode curtir, você não pode dançar. Esse negócio de ser crente é negócio de perder tempo, né? Esse negócio de inferno não existe não. Esse negócio de sofrimento eterno é lago de fogo, isso é mentira dos crentes, não existe não. Fique no mundo meu, fique pecando, culta, enquanto a vida você tem que continuar. Essa é a conversa do diabo. A narrativa do diabo é essa. Mas a gente tem que destruir com as nossas armas. Vamos lá, daqui a pouco a gente fala das nossas armas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você está conhecendo Deus através da palavra e está sendo pegado. Mas o diabo, por outro lado, se levanta para colocar a dúvida no teu ouvido. Rapaz, esse negócio de crente, aquilo que o pastor disse, não é verdade não, acredito não. Você não sabe ler, você sabe ler? Eu sei não. Então, como é que tu vai acreditar em tudo que o pastor diz? Oxe, conversa, pai, não acredito não. O diabo faz questão de tentar botar isso no seu ouvido, fica rolando. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ele quer levar do seu entendimento
toda a obediência que você tem a Cristo. Se você por acaso deixou de beber, porque você aceitou Jesus, você está obedecendo a Cristo. Mas Ele quer tirar isso do seu entendimento, para dizer: não, rapaz, esse negócio de ser crente é bobagem, volta a beber. Esse negócio de ser crente é bobagem, volta a se prostituir. Esse negócio de ser crente é bobagem, volta a mentir. Esse negócio de ser crente é bobagem. Em plano de inferno não existe não. Isso é conversa do pastor que diz que existe naquela Bíblia lá. Mas ninguém leva a sério aquilo não. Deixa a igreja, deixa Jesus, deixa e vem para cá. Ele quer tirar do seu juízo a sua capacidade de obedecer a Jesus, a Deus e a palavra. Quais armas você tem que usar? Irmão, primeira arma que você tem para usar é o sangue de Jesus tem poder. Essa é uma arma. Só que essa arma só fica engatilhada se você usá-la, mas antes tiver orado, antes tiver uma vida decente com Jesus, antes tiver uma vida coerente com a palavra, aí você usa a arma, o sangue de Jesus tem poder. Aí o diabo estoura pelas costas, foge da tua frente, não quer te ver nem pintado a ouro, porque ele tem medo do sangue. Por quê, pastor? Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus, derramado lá na cruz. Glória a Deus, aleluia. Então o diabo tem medo. O diabo dizia para o certo pastor que o diabo não pode ver vermelho. Eu não estou falando daquele vermelho cor de sangue, ele não pode ver. Porque ele já pensa logo no sangue de Jesus. Porque dizia um pastor que eu acompanhava pregando, ele disse que Jesus foi no inferno. Ele disse, não está na Bíblia. Ele disse que Jesus foi no inferno, mandou o diabo baixar a cabeça, pisou na cabeça do diabo, tomou a chave do inferno e disse: Satanás, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Humilhou o desgraçado. Nós temos mais autoridade com Deus do que todo o inferno junto para se levantar contra você. Não tenha medo. Eu disse para uma parente minha ontem, ela disse: meu desejo é ir aí no sertão. E eu disse: o meu desejo é que nesse culto venha alguém para o culto e se manifeste, que eu vou mandar você orar para expulsar o demônio de alguém que se manifestar. Não já aconteceu aqui? Já? Aí ela disse: já não está mais aqui. Quem falou? Deus me livre, é maior medo. Tem que ser negócio de crente, rapaz. Crente não tem medo de Satanás, rapaz. Crente tem autoridade sobre o diabo. E não é uma autoridade qualquer. Foi dada por quem pisou na cabeça dele. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você tem uma arma. Qual é a arma? Palavra de Deus. 66 cartuchos, 31.173 versículos, 1.189 capítulos, 3.908 letras, 1.403 palavras. Essa é a palavra de Deus. Você tem nas mãos, você tem na cabeça, você tem no coração, e você está revestido com o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçado no calçado do Evangelho da paz, e você está pronto para a guerra. Se o diabo vir, você diz: você vem a mim com todas as suas armadilhas, ciladas e setas, mas eu vou a ti em nome de Jesus. Eu vou ensinar a você uma coisa muito interessante. Começa a declarar, irmã Adriana. Começa a declarar, irmã Maria. Começa a declarar, irmão Adão. Começa a declarar, irmã Tânia. Começa a declarar, o Herodias, o meu filho, a minha filha, o meu genro, o meu neto vai voltar para a casa de Deus. Vai vir para a casa de Deus. Eu vou viver para ver o meu filho na casa de Deus, o meu neto na casa de Deus, os meus parentes na casa de Deus, os meus familiares na casa de Deus. Por que, pastor, tem que declarar? Declare isso de noite e dia, de noite e dia. Por que eu tenho que declarar? Porque o diabo tem que saber que você tem autoridade, tem ferramenta, tem ousadia, tem poder de Deus na vida para tomar
lugar. Minha filha vai voltar, meu filho vai voltar, o meu neto vai voltar. Satanás queira ou que não, vai voltar. Começa a declarar isso. Esse lugar é do Senhor, essa terra é do Senhor, essa roça é do Senhor, esse sertão é do Senhor. Satanás quer se levar aqui, quer bagunçar aqui, mas aqui tem uma igreja e esse lugar é do Senhor. Aleluia! Sai daqui corajoso, sem medo, ousado e cheio do Espírito Santo. Vamos orar, senão não parou. Pai, louvado seja o teu nome. A autoridade nos foi dada, nos foi entregue, nos foi ordenada. É-me dado todo o poder no céu e na terra, disse Jesus. O mesmo poder que eu recebi, eu dou a fora, disse Jesus. E nós recebemos, e nós temos, e nós vamos usar. Que o inferno escute ou que deixe de ouvir. Em nome de Jesus. Esse lugar pertence ao Senhor. Esse povo pertence ao Senhor. Essa gente pertence ao Senhor. Espírito de pombagira, espírito de prostituição, espírito da mentira, espírito do vício, em nome de Jesus, que está na vida da igreja agora, que está na vida da minha vida agora, em nome de Jesus, nós aprendemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, liberta esse povo, liberta essa gente, liberta essa localidade, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, aonde você chegar, aonde você for. Saiba, você está armado, você tem autoridade, e quem crê diz.